Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, na nossa live, temos um convidado muito especial, Oswaldo Rodrigues Júnior, psicólogo, sexólogo, e vamos falar sobre compulsão sexual, né? Vamos debater aqui sobre compulsão sexual. Vamos dar um tempinho para que as pessoas entrem, para que a gente possa começar a falar. Olá, Opa! Olha o Eduardo tudo aí, bom? gente. Tudo jóia? Tudo bem, e Tudo bem? você? Muito Então bom. hoje temos coisas boas para conversar. Com certeza, com certeza. Agradeço muito sua participação aí, Oswaldo. Oswaldo, eu gostaria que você começasse se apresentando. Ok. Bom, eu sou psicólogo. Eu trabalho com questões de sexualidade há algum tempo e tenho me dedicado bastante a essas questões de comportamentos sexuais diferentes, tentando compreender e tentando permitir uma aproximação das pessoas que têm esses comportamentos para que eu possa ajudar, mas também compreendendo, porque nós da área de saúde mental, precisamos ter uma compreensão especial desses comportamentos e não usar esses comportamentos como base de patologização da pessoa. Uhum, uhum, O sim, comportamento sexual, ele é um comportamento em si. Ele pode ser usado como uma forma de patologia, mas ele não deve ser primariamente usado como patologia, como aconteceu há 100 anos com o início desses estudos na Europa. uhum. Eu acho que o caminho é realmente encontrar um limite, né? Tanto que os critérios diagnósticos estão sendo discutidos e encontrar um limite entre um comportamento sexual mais normal, mais, né, versus um comportamento mais de dependência mesmo, né? O Hum, Oswaldo é um dos nomes mais importantes da sexualidade do Brasil e do mundo, né? Eu tenho um grande prazer de estar com ele. Eu sou Eduardo Perim, sou psiquiatra, sou sexólogo, graças ao Oswaldo. Trabalho com cannabis medicinal e sou terapeuta cognitivo comportamental. Então, vamos conversar um pouquinho sobre compulsão sexual. Oswaldo, hum. queria que você me contasse um pouquinho qual é o conceito de compulsão sexual. Olha, quando a frase foi cunhada, a ideia original, eu conversei com o sujeito que criou, a ideia original era produzir uma compreensão de uma variação de comportamentos e que poderia trazer um prejuízo para as pessoas. Só que Uhum, quando ele também faz a descrição, ele, ele inclui algumas coisas que podem ser, vamos chamar assim, numeradas em termos de quantidade naquele uhum, momento e que passou a ser usado desde então, há 30 anos, usado como um mecanismo para determinar pelo número de vezes se aquele comportamento era um comportamento patológico. uhum, Na sequência, um psiquiatra de Nova York julgou que deveria dizer que, olha, se alguém tem mais de 7 orgasmos por semana, com certeza ele é um compulsivo. uhum, É, é engraçado, porque a gente tem que pensar que tem que ser engraçado, porque isso talvez não seja bem assim. Veja, um, as mulheres têm mais capacidade de terem orgasmos numa atividade sexual e não têm uma descarga adrenérgica igual aos homens, que praticamente impede de uma sequência de ejaculações. A maior sim, parte dos homens pensa na ejaculação como um orgasmo. Mas se esses homens conseguem ter um orgasmo sem ejacular,
Então, como é que fica essa história? Sim. Talvez, Ainda esse talvez, número é hum, muito arbitrário muitas vezes, né? As pesquisas isso, demonstram que pessoas com um comportamento sexual mais hiperativo, né, apresentam um número maior de hum, relações, etc. Isso é meio óbvio, mas assim, arbitrar um número exato, né, é bem complicado às vezes, né? é bastante complicado. Você está contando uma coisa, assim, é, você usou a expressão um comportamento sexual hiperativo. Essa frase, o comportamento sexual hiperativo, tem sido preferido nos últimos anos com uma boa razão. Porque existem pessoas que têm mais expressões sexuais, se sentem bem tendo expressões sexuais e têm um contexto no qual se adaptam e que não traz prejuízo nem para si, nem para Isso. os outros. Eu acho que essa é a grande questão, né, Oswaldo, que é a Está aqui. questão do É, prejuízo, né? Assim, a pessoa pode ter muitas relações sexuais por semana ou por dia e etc., mas isso não causar nenhum prejuízo para a vida da pessoa, né? E enquanto não causa um prejuízo para a vida da pessoa, a gente não pode considerar isso patológico, não é? uma parte do patológico vai ser o Ixi, prejuízo. acho que deu uma travada aí. Opa, A segunda você parte deu uma falhada aí, Oswaldo. hum, a primeira parte da consideração da possibilidade do patológico é a pessoa se prejudicar pelo próprio comportamento. Aliás, isso se aplica a qualquer outro comportamento. Você Uhum, falava de cannabis medicinal. Essa semana uhum. mesmo ouvi alguém falar do assunto e a outra pessoa perguntar assim: mas eu não vou fumar maconha. Então, tem uma grande diferença. É, além do que, me lembro de uma circunstância. A pessoa fumava maconha com bastante frequência. 30 anos depois, ela está com manchinhas no pulmão. Mas espera aí, é a Uhum. maconha? Não, é a inalação de fumaça. De fumaça quente, sim. É, Caramba, então pera um pouquinho. Se ele não fumasse a maconha, ele teria menos prejuízo? Até provavelmente. Quer dizer, o prejuízo vem de uma série de formas. Claro que assim, não é um cigarro de tabaco por dia que vai causar um prejuízo para o pulmão, para a pessoa. Mas viver numa cidade com poluição grande, ar poluído, é a mesma já coisa. diminui a sobrevida das pessoas, né? E aí penso, qualquer situação vai ser assim. Sexo. Bom, nós temos uma vida social que implica que nós precisamos ter várias atividades. A primeira delas é trabalho. E trabalho ocupa uma quantidade de horas bastante grande nas nossas vidas. Aquela Uhum. história que diziam que a gente ia só trabalhar 8 horas por dia era uma mentira, todo mundo já sabe disso. Bom, hoje em dia é difícil, né? Alguém que só trabalha 8 horas. Aliás, o mundo virtual obrigou a gente a trabalhar mais horas do que antes, porque a gente tinha que ir até ali, ir para cá, a gente também gastava mais tempo eh, andando na cidade. Bom, mas voltando à questão, se trabalho ocupa uma grande quantidade de horas no dia, a outra atividade que nos obriga a muitas horas por dia é sono. Se Uhum. nós usarmos mais algumas horas para alimentação, ou pelo menos uma parte de algum tempo de horas em higiene pessoal, eu já vou ficar pensando que, então, o nosso dia já é bastante parco. E aí Isso. pensava, e se uma pessoa começa a ter 3 ou 4 horas por dia de atividades sexuais? Ela já não se encaixa nas exigências que esse mundo traz. Ela Isso. não se encaixa porque ela não vai conseguir trabalhar a mesma quantidade de horas, quem sabe ela não durma a mesma quantidade de horas, ela vai começar a deixar fazer outras coisas. Vai deixar de Mas veja, estudar, vai deixar de ter lazer, vai deixar de ter relação com outras ah, pessoas, né? A vida você ainda, social. você ainda está dizendo que nós temos outra quantidade de horas necessárias para a semana que não são apenas aquelas básicas de sobrevivência, como eu citei. Quer dizer, Uhum. mas sexo não é uma das coisas básicas? Uma vez, a Carla Zélio e eu estávamos ministrando um curso e uma professora conhecida perguntou assim, mas sexo não é um desses, como é que é,
um elemento básico da Comportamento vida. que tem reforço primário, né? Não. Isso, Ou exatamente. uhum. Mas aí eu pensei assim, não, não é. Por que que não é? Hum, bom, aí eu me reportava mentalmente a um profissional de saúde mental, que escreveu um texto bastante interessante, e lá ele escreveu um parágrafo assim: olha, o comportamento sexual não é um reforçador primário. O orgasmo pode ser, Uhum. mas o comportamento. Por quê? O comportamento, o que nós chamamos de comportamento sexual, é uma gama muito grande de possibilidades de comportamentos. Algumas pessoas fazem sexo de uma maneira que as outras não compreendem que seja sexo. Mas então não é sexo, é sexo. Mas qual sexo? Não é um sexo basicamente genital, não precisa ser só genital. Os comportamentos sexuais que nós usamos no dia a dia, de fato, a maior parte não é sexual. Uhum. E aí fico imaginando a outra questão. Então, existem vários outros comportamentos anexos, que não são primários, mas são reforçados socialmente. Nós usamos outros mecanismos de reforçamento muito especiais para a gente dizer que eles também são bons, são gostosos. E aí Sim. vem a E história. assim, é importante dizer, né? Um reforçamento, Hum, um reforçador primário, né? Então, hum, comida, a água, o sono, etc., são reforçadores primários, porque a gente necessita deles para viver, né? E a o gente indivíduo. a própria atividade, ela causa um prazer imediato que é o reforçador, na verdade, né? Isso. Agora, o sexo, a gente consegue viver sem sexo, Oswaldo? Pois é, viver sem atividade genital é uma coisa. E eu me reportava, então, a outras variações. Porque, como nós estamos falando de comportamentos também não muito usuais, os outros comportamentos muitas vezes não exigem o genital para trazer um reforçador, e já é um reforçador elaborado, porque nós Uhum. desenvolvemos outros comportamentos, exigimos outras formas de satisfação. Você falava assim, poxa, mas a gente tem uma atividade e de repente tem um prazer imediato. Pois é, jogar no celular também. Uhum. Caramba! Sim, mas a gente vive sem ficar jogando no celular. Claro que vive sem jogar no celular. Sim. Nós podemos viver sem um sexo genital e sem outras expressões da sexualidade? Sim, porque o que nós precisamos vai ser coberto pelas necessidades realmente básicas. Só que, para a espécie, a reprodução deve ser considerada uma necessidade básica. E Uhum. mesmo assim, nenhum de nós precisa exatamente ter um orgasmo, nem um prazer especial para conseguir reproduzir. E por Aliás, outro muitas. lado, a grande maioria das relações sexuais que a gente tem não são para reprodução, né? Isso. Algumas pessoas até desenvolvem comportamentos elaborados em prol de reprodução. Mas a mobilização, a motivação dessas pessoas, inclusive para a reprodução, já são reforçadores sociais. Tipo, a pessoa nasce e desde criança aprende que vai ter que crescer e ter filhos. Ah, é? Tem que ter filho? Bom, como é que tem filho? Fazendo sexo. Bom, vamos procurar alguém para fazer sexo. Esse é um reforçador que não é exatamente o sexo. O reforçador vem através de outros mecanismos. Inclusive, essa pessoa pode ter um filho antes de ter um orgasmo na vida. Verdade. Né? Mas, Um mas terço foi das um. mulheres nunca tiveram um orgasmo, né? Quer dizer, E passam a uhum. vida sem. Por isso que quando você me pergunta, é possível passar a vida sem sexo? Muitas pessoas passam a vida sem um sexo genitalizado ou até um orgasmo. Mas muitas pessoas aprendem outras atividades que elas consideram sexuais para conseguir satisfação, inclusive interação social, mas que consideram sexual. E aí Uhum. vem uma questão muito interessante, porque se nós falarmos de vários outros comportamentos, nós vamos perceber que existem pessoas que vão oferir prazer e satisfação, que vão chamar de sexual, de uma maneira que a maior parte das pessoas não vai chamar de sexual. É, suponhamos, né? Um exemplo Ah, é o sadomasoquismo, por exemplo. Né? Então, algumas hum, pessoas sadomasoquistas mais intensas, por exemplo,
nem têm uma relação sexual genital. Elas têm uma relação sexual que permeia outras questões, né? E permeia a questão de sentir ou provocar dor no outro sem Isso, necessariamente ter uma relação sexual, não é? isso. Dor, humilhação, existem vários contextos. O que nós chamamos de sadomasoquismo ou BDSM, na verdade, inclui muitas coisas. E nós temos que compreender que essas muitas coisas também, assim, são universos que a maior parte das pessoas nem imagina que existe. Mas ainda pensava, você falou de uma coisa que provavelmente metade das pessoas, de alguma forma, poderiam reconhecer alguma coisa como sadomasoquista quando a gente descrever, porque existem nuances ou formas mais leves e brandas que são muito mais comuns na nossa cultura ou entre as pessoas. Sim. A Obviamente, dor pode ser alguma... uma fonte de prazer para muitas pessoas e diria que, em certo grau, para a maioria das pessoas, algum grau de dor é prazeroso, né? Ou, de alguma forma, quando sentimos alguma dor, assim que a dor sai, nós temos um alívio. E muitas pessoas classificam o alívio como algo muito prazeroso. Isso, um reforço E negativo, né? Ou seja, a a, extinção é a a retirada de extinção... Isso, um estímulo boa agressivo. frase. Boa frase. Muitas pessoas procuram isso a maior parte do tempo. Nós aprendemos isso com fome, né? Sentimos uma dor no estômago e assim, comemos alguma coisa, vem um alívio. Opa, peraí, mas nós estamos comendo porque é gostoso comer ou para evitar a sensação, o mal-estar da fome? Uhum. O mesmo Estamos se dá, ambos... por exemplo, numa dor de cabeça, que aquilo está atormentando a gente, E aí a gente vai lá e toma um remedinho e isso passa, né? Isso tem vem um uma reforço negativo sobre a dor de cabeça, né? a gente tem uma sensação de prazer. Verdade, olha só. Se nós aplicarmos isso ao sexo, a gente começa a perceber que talvez muitas pessoas façam sexo para evitar situações mais desagradáveis, para aliviar tensões de Isso. diversas Acho que é formas. interessante isso que você está falando, né? Então, assim, uma das questões muitas pessoas que têm a questão da compulsão sexual, né, ou a dependência de sexo, a gente chama de dependência de sexo porque ela, do ponto de vista biológico, do ponto de vista comportamental, ela é muito semelhante a qualquer outra dependência, inclusive de álcool, de drogas, de jogo, né? Mas essas pessoas muitas vezes utilizam o sexo como forma de regulação ou modulação das emoções. Quer dizer assim, ela Isso, sente tédio, ela vai se masturbar. Ou ela sente irritada, ela procura alguém para ter uma relação sexual. Ela se sente deprimida ou ela se sente ansiosa, enfim, né? Então é muito comum isso, esse comportamento, né? verdade. Aí você contou uma coisa que possivelmente tem a ver com a ideia que começamos a discutir. Porque usamos comportamentos associados a sexo para aliviar tensões, como você falou, um regulador emocional. Mas muitas pessoas perdem o controle do próprio regulador emocional e aí começam a ter atividades sexuais provocando mais problemas emocionais para ter mais atividades sexuais. Ela talvez não perceba isso, né? Mas Isso. isso acontece, né? E E aí fico assim, na pensando, compulsão sexual também, uma outra característica muito importante é a perda do controle sobre o comportamento isso, sexual. É isso que o Oswaldo está falando, né? Então, assim, eu tento parar de ter muitas relações, eu tento parar de me masturbar e não consigo, né? Eu consigo durante algum tempo, isso. depois eu volto com o comportamento, né? É verdade. E se nós pegarmos as teorias comportamentais desde o início, nós vamos aprender uma coisa. Se nós nos afastarmos assim, não, eu vou parar completamente isso. Eu passo por um período de privação e eu volto mais fortalecido para aquele comportamento, porque afinal de contas eu passei privação e a privação exige o alimento de volta. Isso, né? Isso. E Quer tem dizer, algumas teorias, Oswaldo,
né, na Hum, internet de um uhum. washout, né, de uma, como falam, uma retirada de todo o sexo, né, de sites pornográficos, de masturbação, de etc e tal, durante 3 Tem. meses para depois voltar com uma sexualidade normal. O que você acha? Bom, primeiro eu tenho que pensar se essa pessoa que tem essa intenção, ela na verdade tem uma intenção, porque isso faz parte de um projeto de vida dela, ou seja, faz sentido para ela de verdade, ou ela tem alguma motivação que é externa ou na interação com as pessoas ao redor. Muitas pessoas na nossa cultura vão querer fazer alguma coisa assim porque o mundo onde ela vive diz que ela precisa mesmo fazer isso. As instituições nas quais ela convive, família, religião, trabalho, que vão dizendo, não, você tem que fazer determinada coisa. E aí vem um problema. Se essa pessoa fizer para o outro, não vai dar Não certo. vai funcionar. É, Não vai na funcionar. verdade, em qualquer situação, né? Se a pessoa for fazer uma psicoterapia ou qualquer tipo de tratamento para agradar os outros e não porque ela realmente quer, não adianta, né? Você usou o argumento da psicoterapia. Se a psicoterapia for buscada, mesmo com esse argumento para agradar outros, aqui nós podemos ter a entrada para o reconhecimento desse mecanismo, que nós podemos chamar de neurótico, porque no final das contas não vai trazer um benefício para a pessoa, mas pode ser o caminho para reconhecer e compreender como fazer essa busca satisfatória, essa busca positiva. Mas isso exige tempo, e muitas vezes as pessoas nem se dão tempo. Aí Uhum. pensava numa coisa, relacionando o que você disse, esses mecanismos que a gente vê na internet. Existem sim muitas propostas historicamente na tentativa de fazer modificações de comportamento que são considerados inadequados dentro de um grupo social, de uma instituição social. Uhum. Veja, me lembro de um texto escrito na década de 1950, de inspiração de uma religião, que dizia que um adolescente, para ele evitar o vício da masturbação, ele deveria se imaginar, sempre que fosse se masturbar, se imaginar numa banheira cheia de vermes rastejando sobre o corpo dele. Nossa. Pois é. Aí eu Hum. fiquei pensando numa coisa. Talvez funcione para, sei lá, 3/4 da população, porque a imaginação desses vermes, e vermes sendo um elemento negativo para a cultura, talvez funcione. E vai ter gente que vai sair de lá adorando fazer sexo com vermes. Verdade. Verdade. Ou seja, não houve uma adequação à vida da pessoa. Houve uma proposta que conduzia a um mecanismo que possivelmente não levasse a uma coisa boa para todo mundo. E sexo as atividades sexuais são da vida privativa das pessoas. Veja, nós dois estamos aqui falando de sexo e nós não estamos falando do nosso sexo. E nem queremos. Por quê? De Espera um preferência, não. pouquinho. Aqui ao vivo, não. Porque não é vida pública. Nós Uhum. aprendemos desde criança que assim, nós já aprendemos rapidamente. Olha, sexo não se fala em público. E as pessoas que falam em público da vida sexual, elas estão fazendo propaganda. Na verdade, elas estão querendo influenciar pessoas para alguma outra coisa, sei lá, estão seduzindo. Então, tenho que pensar que existe uma diferença grande no que nós estamos discutindo sobre o que é fazer mal para si e para os outros, daquilo que a gente pretende que faça bem. Até mesmo sair das situações que fazem mal, como você falou, usar uma psicoterapia para sair de uma dependência, de um vício, ok, desde que faça bem para nós, pessoalmente, individualmente. E eu percebo, Eduardo, que muitas vezes as pessoas não estão buscando algo para fazer bem para si. E, e nós, na psicoterapia, temos que defender o indivíduo para que ele se sinta bem. Aí nós temos a chance de encontrar não apenas um alívio,
mas encontrar um substituto para aquele comportamento que de alguma forma traga algum mal. Aqui eu posso imaginar de encontrar um substituto se nós fizéssemos um washout, ou seja, vamos tirar todos os comportamentos que impedir os comportamentos iniciais que tragam mal-estar ou que sejam considerados inadequados. Mas eu preciso desenhar algo que faça bem para essa pessoa. Essa pessoa tem que encontrar o caminho antes de ter a sensação que perdeu tudo. Sabe, eu já tive pacientes com comportamentos, bom, posso dizer, até transtornos parafílicos, bem explícitos, e ele olhar para mim e falar assim, tá, mas eu posso ficar com um pouquinho disso? Bom, ele já fez a escolha. E essa escolha tem que fazer parte desse caminho, senão não vai dar certo. Agora, ninguém deixa de comer, né, durante muitos dias. Então, a solução é moderar a comida, não é? Pronto. Então, o sexo cai na mesma coisa, né? Assim, Pronto. existe uma moderação, né? Um controle. Mas eu ainda fico pensando que, inclusive com o controle, precisa haver também algum grau de percepção de compensação. Afinal de contas, aquilo estava fazendo mal para mim. Aí me lembro de algumas pessoas que tiveram seus comportamentos sexuais sem controle e perderam coisas importantes na vida delas. Esposa, família, trabalho, e assim, peraí, como é que elas voltam para trás? Então, o que foi perdido já foi perdido, e agora? Algumas dessas pessoas me mostraram que assim, bom, agora já perdi mesmo, então vou ficar assim mesmo. Ok. Isso é uma cilada, né, bastante grande de várias pessoas, né? Assim, o fato de assim, eu nasci assim, então vou crescer assim, vou morrer assim, né? Então, assim, Gabriela. A síndrome de Gabriela, né? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente já está impedindo a gente de mudar, né? A gente já está dando um comando mental para nós mesmos de que nós não vamos mudar, não é? Exato. Então, Você está contando que esse comando mental é o que nós temos que aprender a descobrir para fazer uma modificação desse comando mental. Nós temos uma regra e de repente a gente está dizendo que a nossa regra é mais importante do que qualquer outro ganho. A regra tem que aparecer sim para demonstrar outra possibilidade de ganho, e o ganho não vem sem esforço. Sabe? Eu me lembro de por acaso era uma paciente que não tinha nada a ver com o que nós estamos falando. Ela teve um problema sério de... como chama? Bom, uma glândula dela não funcionava, ela teve um problema bastante sério. E ela tinha então suprarrenal? Não, caramba. Onde ficam as ilhotas de Langerhans? Onde ficam as ilhotas de Langerhans? Puxa vida. Produção de insulina. Ah, sim, do pâncreas, tá bom. Ok. O pâncreas. Isso. Ela teve uma pancreatite medicamentosa e, caramba, ela ia ter que passar meses, na verdade, praticamente com uma restrição alimentar absurda. E aí eu me lembro conversando com ela sobre uma coisa, porque ela falou assim, mas daqui a pouco eu só posso comer alface. Aí eu olhei para ela e pensei, olha, você sabe que existem vários tipos de alface? E cada tipo de alface tem sabor diferente? Hein? Vamos fazer um teste de realidade? Vamos procurar num lugar onde tenha vários tipos de alface? Vamos levar para a gente experimentar, para a gente dizer se a gente ganha alguma coisa com isso? Porque assim, tem o gosto ou não, mas existia uma coisa que o corpo dela não tolerava. Necessidade aí, né? Isso, e o corpo dela não tolerava qualquer coisa que fosse gordura. Ela não podia com açúcar. Nossa, ela estava com uma restrição absurda. Ela fez uns experimentos.
E, na verdade, isso ajudou a conduzir aqueles tempos, aqueles dias, aquelas semanas, de uma maneira melhor. Ou seja, peraí, tá, não é exatamente aquilo que eu queria, mas de repente a gente aprende a gostar de algumas coisas que a gente nem sabia que pudessem ser interessantes. E todos Uhum. nós aprendemos a uma restrição alimentar que de repente a gente tem dó da gente se a gente tiver que deixar de comer carne, açúcar, leite. Não, e nós temos que aprender a não ter dó da gente e ver a perspectiva de alguma coisa saudável para frente. Não é só com comida. Ah, e sexo também? Pois é. Você citou sadomasoquismo. Conhecemos uma pessoa aí que, de repente, ela teve um deslocamento de retina numa dessas práticas. Uhum. Só para Cara, explicar, né, isso que o Oswaldo está falando, assim, traumas na cabeça podem causar descolamento de retina, né? Então, uma pessoa sadomasoquista que apanhou durante o sexo e teve um descolamento de retina, né? isso. E isso é um problema sério dos olhos, né? Muito sério. Uhum. É interessante que, assim, é, essa pessoa não estava contando que ia deixar ou desistir dos hábitos dela. Mas eu tenho a impressão que ela já estava me ensinando uma coisa. Olha, eu tenho que tomar alguns cuidados. Porque todo comportamento sexual, ele também precisa demonstrar um autocuidado. Porque se ele demonstrar um autocuidado, eu tenho a diferenciação entre algo que conduz a uma patologia, a um transtorno, para um comportamento que é meramente um comportamento diferente. Não, mas eu Isso. não quero levar um tapa no sexo. Ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. Tem uma Mas, pergunta aqui nesse sentido, Oswaldo, acho que é? Opa. cabe colocar. Hum, De uma pessoa que tem um fetiche por ter relação com mulheres fumando, né? lá lá. Ele só consegue ter relações sexuais fumando, né? E, olha, gente, assim, o problema é muito mais a questão de ser um comportamento necessário. Quer dizer, eu só consigo Ah, ter essa é a relação se outra eu coisa. fumar, né? Essa é a outra coisa, porque nós estamos falando até agora de algumas limitações que dizem respeito a se auto-prejudicar ou prejudicar outras pessoas, né? Fisicamente, emocionalmente. Agora nós estamos falando de outra coisa. A pessoa, ela só consegue ter relações se a outra pessoa estiver fumando. Então vai depender de algumas coisas. A outra pessoa gosta de fumar? Se os dois estão adequados, porque a adequação e o consenso entre os dois é uma coisa importante. Isso. Quer dizer, Mas, se um relacionamento, né, se duas pessoas conseguem se encaixar dentro das fantasias que elas têm, elas não têm um problema, é né? Elas estão verdade. com um problema resolvido, na verdade, né? O problema é eu querer impor o que eu quero pro Hum, outro. isso. Eu só gosto de fazer sexo com uma mulher que fume. Ah, você vai ter que fumar enquanto eu estou fazendo sexo. Não, mas eu não fumo. Ah, então não dá mais. Não quero mais. É. Isso. Né? Essas são as discussões de adaptação. Mas, veja, o quanto essa atividade sexual vai ser importante. Ou seja, que esforços a gente vai fazer. Essas adaptações, a capacidade de adaptação também é algo que nós vamos procurar entender nessa pessoa. Porque se ela entra em sofrimento, porque ela não consegue se adaptar a outra pessoa que não fuma ou fuma, aqui nós temos uma dificuldade que precisa ser levada em consideração. Quer dizer, nós vamos começar a perceber a patologia através de alguns mecanismos que, na verdade, de novo, fazem a pessoa sofrer ou a outra sofrer. Ah, Uhum. o consenso é importante, porque obrigar outra pessoa, desculpe-me, ninguém consegue obrigar ninguém a fazer nada. Uhum. Sim, É, e assim, se uhum, obrigar é crime, né? Pode ser crime também, né? Eu isso. pegar uma pessoa à força, né? Enfim, eu queria falar um Então, pouquinho. é que a Laís está continuando com o questionamento Uhum. aí, é porque ele não tem ereção se a pessoa não for fumante. Ele está com a vida limitada, ele precisa de parcerias então adequadas. Se ele não consegue arranjar uma parceria adequada, ele tem um problema.
Uhum. E por que será que as pessoas às vezes se especializam tanto dentro da atividade Boa, sexual, né? boa pergunta. Quer dizer, a Boa pessoa só pergunta. consegue ter relação com outra se ela tiver de meia e calcinha de não sei de que cor, né? Quer dizer, por que será que a gente tem essa especialização assim, né, tão grande? Sabe, Eduardo, eu já usei uma expressão logo que iniciamos. A sexualidade, a vida sexual pertence à vida privada, não à vida pública. Uhum. Na vida privada, isso significa que nós não conversamos muito sobre sexo. Alguém também aí perguntou assim, a sexualidade continua sendo um tabu? Tabu, tabu, não. Porque assim, é permitido se falar de sexo. É permitido fazer sexo de todas as formas, desde que você não mate outra pessoa, desde que você não obrigue Estupre outra outra pessoa a pessoa. fazer coisa. Pronto, existem algumas coisas que são crimes. Mesmo Uhum. assim, o crime é crime, mas se existe é permitido. Socialmente, existe um mecanismo que a sociedade é condescendente, mas olha, é crime. O tabu significaria uma exclusão da sociedade. Mas então, sexo está naquela área de que assim, nós não falamos, então nós não sabemos. Se nós não falamos e não podemos falar nem com os nossos pais, como é que a gente aprendeu a fazer sexo? Nós aprendemos coisas de sexo aqui, ali e lá, e vamos juntando aquilo que nós associamos a sensações de bem-estar, de prazer, que nós vamos chamar de sexo. É Então, uma coisa se eu chamo. importante, né? Uma Isso. questãozinha só, Oswaldo. Que é a questão assim, as pessoas acham que a gente já nasce sabendo fazer sexo. A gente já nasce com o estímulo sexual e também com a possibilidade de ter relações e etc. Mas a gente aprende a fazer sexo, né? Muito bom, Eduardo. Você está fazendo interferências extremamente adequadas, extremamente direcionadas de uma maneira maravilhosa. Por quê? É exato. Veja, na nossa cultura, todo mundo parece que diz assim, sexo é natural. Natural para quem? Se é para ter reprodução, então isso é o natural. Como você também contou, as pessoas não fazem sexo para reprodução. Uhum, Poucas pessoas fazem sexo para reprodução. Aliás, as pessoas fazem pouco sexo para reprodução. verdade. Aliás, tem gente que não precisa fazer sexo para reprodução. Aí Também. assim, então nós fazemos sexo por quê? Porque é gostoso. Tá. Se eu aprender que passar a mão aqui é gostoso, eu vou procurar alguém que passe a mão aqui. Ou seja, não, eu aprendi, associei, senti, imagino, lembro que assim, sempre que eu sinto o cheiro de fumaça, ou o cheiro de cigarro, o cheiro de tabaco, ou a sensação relacionada à fumaça, ou o contexto de tabaco, eu fico excitado. Ok. Eu não sei como aprendi isso, mas eu aprendi isso. Em algum momento da vida houve um pareamento de estímulos, não é? Então, o estímulo Verdade. da fumaça versus o estímulo do sexo, que aparentemente não tem absolutamente nada a ver, Isso, mas que na vida desta isso. pessoa acaba pareando por alguma razão, né? E aí a pessoa começa a Inclusive, repetir esse hábito, né? Existe um sistema neurológico dentro da gente, um sistema de reprodução de comportamentos habituais, né? que facilita Reprodução tudo isso. isso. Mas você contou uma coisa, nós estamos falando de um assunto muito interessante, né? Porque afinal de contas, assim, muitos médicos, muitos urologistas poderiam estar aqui ouvindo e contando assim. Mas veja bem, a nicotina do cigarro é prejudicial para a ereção. Essa é uma discussão que tem décadas. Existem muitas pesquisas que tentaram demonstrar isso, algumas fizeram associações estatísticas dessas duas coisas e outras não conseguiram demonstrar isso, ou conseguiram demonstrar que a associação estatística não é tão importante assim. De novo, o que nós estamos falando? Puxa, Eduardo, é como se a gente dissesse que a pessoa aprendeu a ter uma ereção, inclusive com aquilo que alguns vão dizer, com isso a gente nem tem boa ereção. Uhum. Nós Aquilo que nós chamamos de sexo suplanta, inclusive, funcionamentos fisiológicos ditos normais, comuns. Por quê? Porque a gente quer aquela sensação de uma maneira muito importante. Então, o que você chamava a atenção nossa para que
é, é, é um motivador especial. Aí tem essa outra coisa. Como é que eu lido, para nós também continuarmos pensando em separar um comportamento de alguma coisa que fique patológica. Ah, eu quero isso, e aí eu começo a fazer muitos esforços e repetidos esforços para conseguir aquele mecanismo que eu acho que é o único que me satisfaz. De repente eu gasto muita energia, eu vou repetir demais, eu vou não ter controle sobre um impulso que precisaria ter, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que... Opa! Eu acho que você está falando de uma coisa interessante também, né? Que é um comportamento parafílico. A gente chama de comportamento parafílico essa atração sexual, esse desejo sexual por coisas que não são usuais, né? Olha lá, o livro do Oswaldo, né? De parafilias. E só que me perdi, na verdade, gente. Desculpa. Esqueci o que eu ia falar. Desculpa a brincadeira. Ok. Pode continuar, Oswaldo. Mas é que nós estamos falando de que existem várias formas de tentarmos descobrir, então, o que são comportamentos que nós vamos chamar normais. E veja, sim, existem muitas pessoas que podem chegar no nosso consultório e relatar um comportamento e, de repente, assim, a pessoa pode estar em sofrimento porque naquele grupo social restrito em que ela convive, aquele comportamento é considerado inadequado. Uhum. Isso, dentro do contexto social, não é? E ela quer, ou pelo menos ela considera que aquele contexto social é mais importante que qualquer outra coisa. Ela é dependente do julgamento do outro, dependente do julgamento daquele grupo social. Aí ela entra em sofrimento. Perguntando muito sobre parafilias, Sim. quero só falar uma coisa para vocês. Hoje o foco é mais a compulsão sexual, né? As parafilias acabam entrando porque muitas pessoas com parafilias têm um comportamento de dependência também, né? De compulsão sexual. Isso. Então a gente está mesclando um pouco, mas eu vou fazer uma live daqui a 15 dias com o Diego Viviani, que é psicólogo lá do Instituto Paulista de Sexualidade também, daqui a 15 dias somente sobre parafilias, tá bom? Oba! Então, nós estamos falando desse mecanismo, e eu estava chamando para esse mecanismo da impulsividade, da falta do controle do impulso, porque aquilo que sempre se chamou de uma compulsão sexual pode envolver comportamentos variados ou um número grande de comportamentos sexuais e que tem uma coisa em comum, que é a falta do controle sobre o impulso, porque nós deixamos de trabalhar para ter uma atividade sexual. Nós deixamos de tomar cuidados com relação à alimentação, porque o sexo é mais importante. Então, não é um número de vezes, mas provavelmente uma grande parte das pessoas que fossem compreendidas como antigamente se falava como compulsivas, e a tendência então é de denominarmos como um transtorno de um comportamento sexual hiperativo, nós vamos ter uma coisa que provavelmente a gente vai ter um número grande de atividades sexuais, uma frequência grande. Por quê? Porque essas pessoas... Atividades sexuais não planejadas. Atividades sexuais impulsivas. Né? Isso, impulsivas. Isso é muito importante, né? Assim, muitas vezes eu não planejo ter aquela relação, mas eu sinto uma sensação ruim, aí eu vou lá e procuro qualquer pessoa e tenho uma relação, por exemplo. Ou eu estou angustiado, eu vou lá e me masturbo, mas eu não estava planejando fazer isso, não é? Isto. Quando a situação sexual é planejada, no sentido de atividade humana, é igual trabalho, é igual marcarmos horário para o almoço, é igual fazermos uma série de atividades que são, caramba, normais. O ser humano faz isso. Mas quando nós não temos o controle do impulso, de repente a gente perde totalmente o controle. Eu tenho um exemplo que me aconteceu de ouvir de um cliente há uns 30 anos, e diz respeito a isso. Ele tinha uma situação sobre a qual ele não tinha controle, e era uma situação sexual. E a situação mais icônica foi
uma onde, sei lá, uma amiga de adolescência entra em contato com ele com 40 e poucos anos de idade, ou seja, fazia assim mais de 20 e tantos anos que eles não se viam. Puxa, mas eu estou na cidade, puxa, vamos tomar um café? Ai, vamos tomar um café. Ele saiu do negócio dele, o trabalho dele era extremamente organizado. Ele começava naquela hora, terminava na hora, fechava o escritório, ia para casa, sempre chegava em casa no mesmo horário, ou seja, uma vida, a rotina de trabalho extremamente organizada e ele tinha uma previsibilidade dessas coisas. Bom, ele resolveu assim, vamos até a padaria ali, e foi com a amiga, meio da tarde, assim, para a padaria. E, nossa, quer tomar o quê? Vamos tomar uma cerveja. Bom, ele não era tanto de beber, né, assim, mas eu lhe pedi uma cerveja ali na padaria, e uma garrafa de cerveja. Ele me contou que ele tomou quase um copinho. E a amiga dele tomou mais do que um copo, porque, assim, tomar meia garrafa de cerveja não é um absurdo para a maior parte das pessoas. Aí aconteceu uma coisa. De repente ele se percebeu que estava no motel com a moça, uma mulher de 40 anos. E ele volta para casa às 3 da manhã. Volta para casa às 3 da manhã. 40 anos. O que você está falando? Não. Eu tenho 41. Bom, eu já passei dos 41 um pouquinho. Mas aí ele cheguei em casa e a mulher dele era assim, o que aconteceu? Onde você estava? Eu telefonei para o hospital, para a polícia, para o necrotério, eu não sei o quê. E, de uma maneira também não planejada, ele simplesmente fala assim, é que eu fui, à tarde eu encontrei uma amiga de adolescência, a gente foi ali para a padaria, era para tomar um café, tomar uma cerveja, vamos parar no motel e sair de lá agora. Hein? Como assim? Quer dizer, era tão não planejado que ele também não planejadamente contou a verdade de uma forma até muito assim... ofensiva, né? É interessante se torna ofensivo. Também falar de algumas características em comum entre a dependência de sexo e as outras dependências. Então, algumas coisas que a gente já falou são muito características. A falta de controle, né? A impulsividade, o decidir de última hora. A regulação de emoções por meio do comportamento. Então, eu estou sentindo angústia, eu procuro o sexo, né? Outras características que são muito importantes também é o desenvolvimento de um processo chamado de tolerância, né? Então, a tolerância é, por exemplo, uma pessoa que costuma beber e ela começa a beber todos os dias, chega uma hora que uma caipirinha já não deixa ela bêbada, né? Então, ela precisa de duas, né? Esse é um processo de tolerância, aumento da quantidade para que se produza o mesmo efeito. No caso do sexo, a pessoa passa a querer cada vez mais e com diferentes aspectos, diferentes especificações, né? Ela vai cada vez buscando mais. Outro aspecto que é muito importante é o aspecto da abstinência, né? Então, da mesma forma como a gente vê nas drogas, né? A gente vê no sexo também. Então, a pessoa, por exemplo, quando ela não pratica sexo, quando ela não se masturba, quando ela, né? Ela começa a se sentir irritada, né? Com falta de concentração, não dorme direito, né? Ela sente angústia no peito, uma série de coisas, né? Que se caracterizam um processo de abstinência também, né? Mas ainda assim, o sexo tem uma diferença de outras circunstâncias que tanto permitam um acostumar-se ao processo fisiológico, porque o sexo não envolve só o genital, envolve mecanismos variados. Eu fico imaginando assim, almoço. Eu posso passar tranquilamente 4 horas sem comer nada, que meu organismo lida muito bem com isso. 4 horas depois é possível que ele comece a dar sinais do tipo, olha, põe alguma coisa na boca, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Ou seja, uma exigência fisiológica.
Mas Uhum. o nosso estômago tem uma ligação direta com os centros de controle, biologicamente falando. O genital, existem alguns estudos de neurofisiologistas demonstrando que devem existir ligações extrapiramidais que não sejam através de nervos, através da coluna cervical, mas que devem fazer essa ligação. Devem significa, está mapeado? Não, mas existem indícios através de estudos por estímulos e respostas em pessoas com transecção de coluna. Mas a questão é diferente, então deve ser diferente, porque além de não precisarmos do genital, nós podemos ter só os mecanismos cerebrais envolvidos, que é o que você acha que está me contando, que parece que assim, de alguma forma, esses mecanismos associados a dependências ou impulsos, eles têm muito a ver com mecanismos mais cerebrais, não só genitais. Só que a gente continua dizendo que o sexo é genital e aí a gente esquece que, então, é muito mais amplo, muito mais complexo e mais difícil da gente acabar com um problema sexual desse tipo de compulsivo, impulsivo, com falta de controle sobre o impulso sexual. Porque... Lembrando de uma coisa importante também, né? Hum? O Oswaldo Uhum. falando isso, assim, as pessoas pensam, o mais importante, o órgão mais importante para o sexo é o pênis, é a vagina. Não, o órgão mais importante para o sexo é o cérebro, na verdade, né? É o corpo Pois todo, é, mas é o cérebro, né? pessoas que não sentem nada do pescoço para baixo podem ter orgasmos. Têm Uhum, fantasias sexuais, têm emoções sexuais, ou seja, continuam seres sexuais, sim. sexuados. Uhum. E Mas isso, isso, ela pensa isso, em sexo, ela claro, fantasia sexo, não é? Sim, é isso que eu tô. isso, exatamente. E tem orgasmos. Então, Uhum. essa é uma coisa importante. A questão é que, se nós compararmos aos outros comportamentos, então, a saciação pode acontecer numa pessoa. Você me apontou algo que provavelmente em algumas pessoas vai acontecer, pessoas que se dediquem muito a atividades sexuais ao longo de muito tempo. Hum. Essas pessoas dificilmente vão ser saciadas de maneira tão fácil. Elas provavelmente se cansam fisicamente e não se saciam. Na nossa cultura tem uma frasezinha interessante, né? Se não usar, atrofia. A gente se refere a sexo, né? Uhum. Pois é. Comportamentos sexuais também se atrofiam, porque na verdade exigem componentes físicos que, se não usados, eles deixam de ser tão operantes. Uhum. Mas, e se nós compararmos pessoas que com 20 anos de idade fazem pouco sexo com aquelas outras pessoas com 20 anos de idade e fazem mais sexo, como é que elas vão ser com 50 ou 60? Proporcionalmente vão continuar sendo distantes. As pessoas que faziam menos vão fazer menos, as pessoas que faziam mais continuam fazendo mais. Quer Existem dizer, questões genéticas também nessa necessidade, né? Na não, frequência não, sexual e também no não. aprendizado. Uhum. Quando nós falamos de frequência, se nós pegarmos uma pessoa e a ensinarmos a atividades sexuais prazerosas, elas mais facilmente vão ter comportamentos mais frequentes e mais provavelmente vão manter comportamentos mais frequentes com 70 anos de idade. Uhum. E vamos lembrar, quanto mais se faz sexo, mais nós vamos produzir hormônios facilitadores dos comportamentos associados a sexo. Uhum. E uma coisa que então eu tenho que pensar nesse mecanismo que nós estamos chamando de compulsivo, que eu acho que nós estamos chegando a uma conclusão que é uma falta de um controle do impulso. Porque você apontou uma coisa, peraí, se eu tiver um mecanismo planejado, eu tenho controle sobre o mecanismo, eu posso fazer e viver bem. Se eu não tiver controle, provavelmente eu vou ter sofrimentos, porque o exemplo que eu dei é alguém que não tinha controle, e ele não era alguém que saía todos os dias, sempre, todas as semanas. Aí ele me conta que isso acontecia uma vez a cada 6 meses, de alguma coisa parecida acontecer. Falou de uma falta de controle de impulso, mas não tinha número de vezes, a frequência não era importante, o mecanismo era. O mecanismo é o importante. É o mecanismo que ele
que ele fazendo sem controle, ele vai ter problemas. O sujeito que levou um tapa aí, teve um descolamento de retina, ele tem que aprender uma coisa, tipo, olha, vamos combinar uma coisa? Se você for me dar um tapa, cuidado com meus olhos. Uhum. Pronto, se torna racional. Afinal Uhum. de contas, alguém levou um tapa no rosto, ficou vermelho, no outro dia tinha um ligeiro sinal assim, e não aconteceu mais nada. Tá bom. Mas agora, se ele descola a retina, ele vai ter um problema. E possivelmente esse problema se mantenha para a vida toda. De novo, o mecanismo de um controle saudável do impulso vai ser o mecanismo principal no que nós estamos falando. Porque aí nós não temos um transtorno de um comportamento sexual hiperativo. Nós podemos ter um comportamento sexual hiperativo. Muitas pessoas têm. São mais homens que mulheres. Aliás, as mulheres na nossa cultura, né, são um problema moral para essa consideração. Mulheres que têm comportamento hipersexualizado, moralmente Mal não são visto. bem, não são bem vistas em alguns grupos. E às vezes são já tratadas como sendo um problema, porque, caramba, elas não têm controle. Se elas têm o controle do comportamento delas, ninguém tem a ver com a vida delas. Mas o controle social é mandatório nisso. Muitos homens, no entanto, podem ter esse comportamento e são vistos assim, tipo, ah, tá vendo? Esse é homem mesmo, tinha Ah, que ser ele é homem. viril, ele é macho, né? Tipo, Isso. uhum. É, 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 há um par de décadas eu vi na televisão um sujeito cantando Vitória porque tinha colocado um par de próteses peniana que agora ele podia fazer sexo a noite toda sem perder a ereção. Mal sabe Eu ele que pensei, muitas vezes ele não vai ter orgasmo, né? Mas, mas parece que ele não estava interessado em ter orgasmo, parece que ele estava interessado em ser reconhecido como quem faz sexo com todo mundo. Tipo, então, defende o teu prazer, caramba. Isso, de novo, agora a gente começa a fazer a diferenciação. Se eu faço a atividade sexual só por fazer, provavelmente eu não estou fazendo para mim, eu não estou fazendo para o meu prazer, eu não estou fazendo para o meu bem-estar. E essa é a diferença, então, de um comportamento que sempre foi chamado de compulsivo, ou seja, é fazer por fazer. E uhum. veja, uma boa parte dos comportamentos sexuais de uma pessoa que sempre foi considerada compulsiva, ainda assim, provavelmente, essa pessoa ainda olharia para a gente e falaria assim, mas eu gosto, eu sinto prazer. Existem os prazeres secundários, por isso que eu disse que aí nós teríamos que compreender se essa pessoa está dependente de prazeres secundários e não o sexual em si. Sim, assim, se a gente pensar, por exemplo, na função da bebida alcoólica na sociedade, né? Muitas vezes Isso? a bebida alcoólica é tomada para se socializar mais, né? Então o sexo também tem esse contexto, né? Eu poder falar sobre as minhas experiências sexuais para um amigo, Isso. etc, não é? Gente, Isso. estamos nos aproximando do fim. Infelizmente, temos muita coisa ainda para. E eu já convido o Oswaldo para participar outras vezes na live aqui, né? E gostaria de agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que fez perguntas. A live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube e no Instagram do Oswaldo também. Se despede, Oswaldo. Eduardo, obrigado pelo convite. Foi, foi bastante bom estar conversando com você hoje, Uhum. mesmo. Foi muito grato estar ouvindo, interagindo com você. E espero que a gente possa continuar levando essas conversas, essas discussões, essas ideias, porque a sexualidade precisa ser conversada para as pessoas se sentirem mais confortáveis. Uhum. Nós estamos participando de um processo de educação sexual. Isso é importante. Eu sei que assim, a educação sexual nunca vai ser suficiente para eliminar os problemas sexuais das pessoas, mas ajuda. E eu acho Ah, que nós precisamos ajudar o mundo a ser melhor. É a nossa sem parte. dúvida, sem Então, dúvida. Muito bom. obrigado por ter Obrigado, me meu chamado. querido. Tchau, tchau.